A cebola da morte. Você a conhece como uma coadjuvante na sua cozinha, um ingrediente humilde que faz você chorar enquanto prepara o jantar. Mas e se eu te dissesse que, há séculos, esta mesma cebola era vista como uma arma, um escudo sagrado, uma linha de defesa desesperada contra o fim do mundo? Uma praga, a maior praga da história, a peste negra. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da Idade Média, um tempo de escuridão, de pânico e de uma crença bizarra que colocou a cebola no centro da luta pela sobrevivência. Este não é apenas um podcast sobre história, é uma jornada no coração do desespero humano e da esperança que floresce nos lugares mais inesperados. No ano de 1347, a Europa era um barril de pólvora à espera de uma faísca. E a faísca veio na forma de um inimigo invisível, implacável. A peste negra não era apenas uma doença, era o apocalipse. Em menos de 5 anos, ela dizimou mais de 1/3 da população europeia. Cidades inteiras se transformaram em cemitérios. O pânico era absoluto, as ruas, antes movimentadas, se esvaziaram, exceto pelo som fúnebre dos sinos e o canto dos coveiros. A morte se tornou uma presença constante e visível, e a ciência, como a conhecemos, simplesmente não existia. A medicina da época estava presa em um emaranhado de superstições, teorias antigas e tratamentos ineficazes. A teoria médica dominante era a dos miasmas, a crença de que as doenças se espalhavam através de um ar corrompido, um cheiro ruim vindo de pântanos, lixo ou corpos em decomposição. O ar doente, acreditavam eles, entrava no corpo pela respiração, corrompendo os humores internos e causando a doença. Com essa ideia, a lógica para a prevenção e a cura era simples. Para combater o mal, você precisava do bom, algo forte, algo que purificasse o ar. A busca por purificadores de ar se tornou uma obsessão. A fumaça de ervas queimadas, incensos e flores perfumadas era usada para tentar afastar o mau ar, e em meio a esta busca desesperada, um herói improvável emergiu da horta. E foi aí que a cebola entrou em cena. O seu cheiro pungente, picante e inconfundível, que para nós é apenas um tempero, para eles era um sinal de poder. O aroma forte da cebola, com sua capacidade de fazer os olhos lacrimejar, era interpretado como uma força capaz de purificar o ar e afastar o miasma. Se o mau cheiro da doença era letal, o bom cheiro da cebola seria a cura. A lógica era tão simples quanto desesperada, nascida da ignorância e da necessidade de uma resposta. E o melhor de tudo, a cebola era acessível, não era uma especiaria exótica, cara, acessível apenas à nobreza. Era cultivada nos jardins dos camponeses, nos quintais das casas mais pobres. Ela era literalmente a esperança ao alcance de todos. A cebola se tornou, de certa forma, um símbolo de resistência popular. Enquanto os ricos podiam queimar incenso e comprar ervas raras, os pobres tinham a cebola, e a crença no seu poder se espalhou como a própria praga. As pessoas começaram a fazer de tudo. A rotina diária foi transformada em um ritual de proteção. Penduravam cebolas nas portas e janelas de suas casas, acreditando que elas criariam uma barreira invisível contra o ar doente. Esfregavam-nas nas solas dos sapatos antes de sair para as ruas, em uma tentativa de se proteger do solo contaminado. Era uma espécie de amuleto portátil. Os famosos doutores da peste, com suas máscaras assustadoras em forma de bico de pássaro, enchiam o bico com ervas aromáticas, especiarias e pedaços de cebola. A imagem é icônica e aterrorizante. Eles acreditavam que, ao respirar o ar perfumado através das máscaras, estariam protegidos do miasma que pairava sobre os doentes. Para eles, o cheiro forte era prova de que o remédio estava funcionando. A máscara não era um item de proteção contra a bactéria, mas sim um purificador de ar bizarro. E não era só isso. Receitas bizarras e desesperadas se espalharam de boca em boca.
Uma das mais comuns era o uso de cataplasmas de cebola misturadas com alho e vinagre, aplicadas diretamente nos inchaços dolorosos, conhecidos como bubões. Acreditava-se que o cataplasma sugaria o veneno da doença para fora do corpo. Os relatos de pacientes que passavam dias e noites com cebolas amarradas às suas feridas são assustadores e comoventes. A dor física do inchaço era intensa e a dor emocional do medo era ainda maior. A esperança era a única anestésia. Há inclusive relatos de pessoas esfregando cebolas nos olhos, em uma crença de que a lágrima purificadora, induzida pelo ardor da cebola, expulsaria a doença do corpo. Era uma prática dolorosa e inútil, mas mostra a profundidade do pânico. O medo era tanto que qualquer coisa, qualquer mesmo que oferecesse um lampejo de esperança, era aceita, e a cebola barata e abundante estava ao alcance de todos. Era a última aposta de camponeses, mercadores e até mesmo da nobreza que se recusava a acreditar que a doença não escolhia vítimas. Imagine a cena, uma família inteira sentada à mesa, não para comer, mas para esmagar cebolas e alho. O cheiro invadia a casa e eles se sentiam, por um breve momento, seguros. O cheiro que hoje associamos ao calor de um prato caseiro era para eles o perfume da vida, o cheiro da esperança. Mas e a grande pergunta? Funcionou? A resposta é um brutal e silencioso não. Se você está achando essa história fascinante, mostre para o YouTube que você gostou. Deixe o seu like nesse vídeo para que ele seja entregue a mais pessoas. A peste negra não se importava com o cheiro da cebola. Ela era causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, transmitida pelas pulgas de ratos. A crença nos miasmas era apenas uma superstição, uma tentativa humana de dar sentido a algo que estava além da sua compreensão. A bactéria viajava nos navios, nas bagagens e nos corpos dos ratos, espalhando-se por toda a Europa, indiferente aos rituais e aos cheiros. O que a cebola realmente fez foi dar uma falsa sensação de segurança, uma esperança vazia num tempo em que a esperança era o único que restava. A falta de conhecimento científico não permitia que as pessoas entendessem que o perigo não estava no ar que cheirava mal, mas sim nas picadas das pulgas e no contato com pessoas doentes. Então, por que a crença perdurou, mesmo com a evidência de que as pessoas continuavam a morrer? A verdade é que, na falta de conhecimento, a superstição e a medicina se misturavam. A cebola, por um acaso, tem algumas propriedades reais. Ela é naturalmente antibacteriana e antifúngica, o que pode ter ajudado em algumas infecções menores, mas, para a praga bubônica, era inútil. A mente humana, em momentos de crise, busca padrões e soluções, mesmo que falsas. A crença na cebola serviu a um propósito psicológico fundamental. Ela dava às pessoas um senso de controle sobre o incontrolável. Era um ritual, uma ação que preenchia o vazio do desamparo. Imagine o cenário. Um pai, vendo a família adoecer, sentia-se impotente. Mas ao esfregar cebolas nas mãos dos filhos, ao pendurar uma na porta, ele estava fazendo algo. Ele não estava apenas esperando a morte, ele estava lutando, mesmo que a luta fosse inútil. A história da cebola na peste negra, na verdade, é a história da medicina. É a história de como o pânico pode nos levar a acreditar em coisas estranhas e como, no longo prazo, a única coisa que realmente nos salva não é um amuleto ou uma superstição, mas sim a busca incessante por conhecimento. É um lembrete de que a ciência não é apenas um conjunto de fatos, mas uma ferramenta para nos libertar do medo e da ignorância. A crença na cebola nos mostra quão longe chegamos. Hoje, temos antibióticos, vacinas e um entendimento profundo sobre como as doenças se espalham. Mas a história da peste negra nos força a lembrar do quão frágeis eram os nossos ancestrais frente a um inimigo invisível. A cebola não salvou a Idade Média, mas sua história nos lembra que, em tempos de incerteza, a fé em algo, mesmo que seja apenas um bulbo, pode ser a diferença entre a sanidade e a loucura. É um testemunho da resiliência humana
e da nossa necessidade inata de encontrar significado e ordem em meio ao caos. Olhando para trás, podemos ver a beleza trágica na crença. É uma história de esperança, de um povo que se agarrou a qualquer coisa que pudesse dar um pingo de conforto em uma era de morte e desolação. E essa história, por mais equivocada que a crença fosse, merece ser contada. Ela nos conecta com os nossos antepassados de uma forma visceral, nos fazendo sentir o medo, a dor e a esperança que eles sentiram. Hoje, a cebola continua sendo uma parte essencial da nossa culinária, um alimento básico que adiciona sabor e profundidade a inúmeros pratos. Mas, da próxima vez que você a cortar e as lágrimas vierem, pense não apenas no tempero, mas na sua história. Pense nos milhões de pessoas que, com um cheiro forte e um coração cheio de esperança, acreditavam que tinham uma chance contra a morte. A cebola que faz você chorar é a mesma que um dia representou a única esperança de vida para uma civilização inteira. A história não está apenas nos livros de grandes batalhas e reis. Ela está nas coisas mais simples, nos objetos mais comuns. Está na cebola que você tem na sua cozinha. E a sua história, assim como a nossa, é uma mistura de verdade e superstição, de ciência e de crença. E é isso que nos torna humanos. Se você quer ver mais histórias como essa, que revelam os segredos do passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Você já imaginou que uma simples cebola poderia ter uma história tão dramática? Me diga nos comentários. Sua opinião ajuda o YouTube a entender o que as pessoas querem assistir.